Olha aí, pessoal, mais um papelão protagonizado por um membro do gabinete ministerial do Lula, né? Terceira ministra seguida do governo Lula, do governo do Molusco, que se aproveita da tragédia do Rio Grande do Sul para aumentar o seu capital político, ou então que use isso aí para fazer algum tipo de bobagem, algum tipo de palhaçada, né? Primeiro foi a Marina Silva se aproveitando disso aí. Importante frisar que não é só gente do governo Lula. O Eduardo Leite também aproveitou-se da tragédia para capitalizar em cima da questão política. Fiz vídeo sobre esses dois aqui. Fiz um vídeo mais cedo sobre a Simone Tebet, né? Se minha programação de vídeos não mudar, da Simone Tebet saiu primeiro do que esse aqui. Mas uma coisa vergonhosa, vexatória de uma ministra do Lula. E agora temos aí a senhora Aniele Franco, né? Ministério da Igualdade Racial, um ministério completamente inútil. Uma pessoa que não tem finalidade prática nenhuma no aparato estatal, apenas ficar viajando aí de avião às custas, às expensas do Estado, para ficar, às expensas do dinheiro público, é claro, né? Para ficar assistindo o jogo em estádio de futebol e tudo mais, e para protagonizar esse tipo de papelão aqui, que é se aproveitar da tragédia do Rio Grande do Sul para pedir votos. Uma coisa completamente absurda. Vamos dar uma olhada nessa situação aqui, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Aniele Franco, que só faz coisas erradas no governo Lula, é até bom, né? Isso é até importante que ela ajuda a prejudicar o governo, isso é sempre positivo e tudo mais. Só que o que acontece? Ela postou hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 7 de maio, uma publicação no Twitter falando a respeito, ali, celebrando a atuação do governo Lula na questão do Rio Grande do Sul. Obviamente um monte de bobagens, porque o Rio Grande do Sul ficou vários dias à míngua sem o governo federal agir de forma incisiva. Agora que o Lula começou a aparecer e tudo mais, está aparecendo até a Globo, né? O William Bonner, só depois do show da Madonna que lembrou que existe Rio Grande do Sul e tudo mais. Mas ela fez uma postagem celebrando o bom desempenho do governo Lula na gestão dessa história aí, e aproveitou para pedir voto ainda, falar, olha, renova o seu título eleitoral e tudo mais. Olha o nível de absurdo, o nível de aproveitamento desse pessoal. Eu não tenho palavras para descrever isso, né? Tem a postagem dela aqui salva, porque ela apagou, importante frisar, ela apagou essa postagem aqui, e postou de novo de outro jeito e explicou. Eu vou falar a explicação dela daqui a pouco, né? Mas então essa aqui é a publicação da Aniele Franco, a famigerada publicação, na sua íntegra. Vamos dar uma olhada aqui no que ela falou. Vamos ler integralmente aqui, só para dar esse gostinho aqui pra gente, né? Sobre a importância do seu voto. Olha que coisa, né? Coisa impressionante, uma pessoa preocupada com o processo eleitoral, né? Diante da tragédia no Rio Grande do Sul, nosso governo investiu mais de 1,5 bilhão de reais para a saúde, adiantamento de benefícios sociais, auxílio aos desabrigados, garantia de alimentos e energia, ações necessárias que só um governo que se preocupa com as pessoas faz. Olha que coisa maravilhosa, né? Segue ela. Amanhã é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor para votar nestas eleições. Se você ainda não fez isso ou conhece quem ainda não tenha feito, corre para fazer. Votar em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro é o que faz a realidade mudar. Saiba mais no site do TSE. Olha que coisa de bom gosto, né? Que coisa maravilhosa, uma pessoa de fino trato realmente, né? Aniele Franco se aproveitando da desgraça que está se abatendo sobre o Rio Grande do Sul, da pior tragédia em 80 anos desse estado. Vitimou aí dezenas de pessoas, quase uma centena de pessoas, pelo que se sabe, mais um tanto de gente desaparecida. Infelizmente esse número provavelmente é muito mais alto. E olha aí a preocupação da ministra da Igualdade Racial, né? Aliás, tem outra coisa dela também, né? Ela pediu ao governo que desse prioridade na distribuição de alimentos para quilombolas e outras comunidades assim. Um absurdo completo, né? Tá querendo fazer um apartheid às avessas aqui no Brasil, né? Mas então, obviamente isso aqui pegou tão mal, mas tão mal, que ela apagou essa publicação. Então se a gente procurar aqui no Twitter dela, não tem isso. Ela fez essa publicação aqui antes, eu não sei se foi antes, né, ou depois daquela, mas é a primeira publicação que tem aqui do dia de hoje. Depois, o que ela fez, né? Olha só, a explicação foi a seguinte que o pessoal deu, né? Que a assessoria explicou para o pessoal da Veja. O pessoal da Veja questionou ali, né, e tudo mais.
E aí, então, às 4h30 da tarde, a assessoria de imprensa informou, né, que essa publicação foi retirada do ar porque, abre aspas, se tratavam de dois assuntos diferentes e originalmente tinham sido pensados para postagens separadas. Olha que coisa, né? Infelizmente o estagiário foi lá e postou tudo junto, né? Que historinha maravilhosa essa aqui, que desculpa, sensacional, né? Agora já foram repostados da forma adequada, né? Olha que coisa maravilhosa. E agora, então, são dois posts, né? Esse primeiro aqui traz o seguinte texto, falando aqui, você pode ver que nem é 100% parecido com aquele que estava antes. Ou seja, isso aqui foi alterado ainda, né? Não é como, do jeito que eles falaram, parece o seguinte, que havia, primeiro de tudo, isso aqui dá para você ver que tem dois temas aqui no que ela postou. O tema da tragédia e como o governo atuou nesse sentido, e o tema de tirar o título ou regularizar o título para votar no PT. Então, são dois assuntos aqui que aparecem dentro desse texto. E, em tese, eles poderiam sim ser dois parágrafos aqui, ou dois blocos de texto separados que foram colocados juntos, né? Em tese, não é o caso. Por quê? Porque o tema eleitoral aparece primeiro, depois vem o tema da tragédia e da atuação do governo aqui no meio, depois volta o tema eleitoral e volta aqui novamente a menção ao que o governo tem feito lá em relação ao Rio Grande do Sul, uma menção que não corresponde com a realidade, é claro, mas ela fez essa menção aqui. Ou seja, os dois temas estão intercalados. Isso aqui foi pensado para ser um único texto. E aí, na hora de republicar isso, para parecer que foi um erro do estagiário ou alguma coisa do tipo, o que eles fizeram? Mudaram um pouco o texto para dar o contexto certo aí, né? Não colocaram aqui a questão da importância do voto e alteraram aqui o finalzinho, né? Terminava ações necessárias para um momento como esse, né? Trocaram isso aqui e acrescentaram um texto que não estava originalmente na publicação original, né? Originalmente na publicação original é ótima, né? Não estava ali na publicação que foi apagada. E depois ela colocou a questão do incentivo para as pessoas regularizarem o seu título eleitoral e tudo mais. Ou seja, isso aqui é uma desculpa esfarrapada, uma tentativa de não ficar tão feia na história e não ficar tão queimado o filme da Aniele Franco, mas o print imortalizou o oportunismo da senhora ministra da Igualdade Racial do governo Lula. Mais uma atitude vergonhosa desse desgoverno, que era uma porcaria sempre foi desde o primeiro dia, é claro, a gente sabe, a gente acompanha isso. Temos visto quão baixo é o nível do gabinete ministerial do Lula de forma geral. Em qualquer aspecto, não tem um ministro que se salva dentro daquele gabinete. Impressionante. Tem quase 40. Nenhum se salva. Nunca vi um gabinete ministerial tão meia boca quanto esse do Lula, tão pífio, tão patético, né? Então, há uma sucessão nesse sentido e a Aniele Franco se supera cada vez mais. Uma coisa assim, quase sem precedentes na história da política brasileira, uma coisa incrível realmente aí, né? Então, veja que, além de ser oportunista, claro, oportunismo total isso aqui, assim como as fotinhas lá que o Eduardo Leite fica tirando, olhando a estrada quebrada e tudo mais, com um coletezinho da Defesa Civil, etc, né? Publicações que esses políticos ficam fazendo, todos oportunistas. Deveriam publicar menos, fazer mais, agir mais. É isso que o povo gaúcho precisa nesse momento. Não é de postagem nem nada disso, é de ação. Então, todos eles são oportunistas, é claro, mas alguns se superam realmente no mau gosto. Marina Silva fez um vídeo, dediquei um vídeo a ela aqui no canal, ela falando, aproveitando a oportunidade para falar que a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro dessa chuva aqui. Uma coisa assim, completamente asquerosa. E agora temos a Aniele Franco pedindo voto para vereador e para prefeito do PT, usando a tragédia do Rio Grande do Sul como palanque, como trampolim eleitoral para isso aí, né? Olha que maravilha que é esse governo aqui, que olha para as pessoas necessitadas, né? Olha como esse governo investiu uma grana aqui para saúde, adiantamento de benefícios, auxílios e tudo mais. Primeiro que se o governo fez qualquer coisa para socorrer o Rio Grande do Sul, não faz mais do que a sua obrigação. É isso que se espera de um governo federal, que ele atue de forma subsidiária às unidades da federação quando a coisa extrapola os limites do potencial, das possibilidades das próprias unidades da federação. Então não fez nada demais, 1,5 bilhão de reais. Isso aqui comparado com as emendas
parlamentares, com o fundo eleitoral e outras coisas aí, o PAC do Lula, isso aqui não é nada, é dinheiro de pinga para o governo federal, né? Então, ações necessárias que só um governo que se preocupa com as pessoas faz, né? Não sei se esse governo se preocupa com as pessoas não, porque a Simone Tebet deu uma declaração também nesse mesmo dia que o gabinete ministerial do Lula, maravilha, né? Deu uma declaração falando que o governo vai dar dinheiro para o Rio Grande do Sul em algum momento, mas esse momento não é agora, né? Como se o Estado não tivesse numa extrema necessidade. Então, uma grande vergonha isso aqui, um vexame que a Aniele Franco protagonizou, um excelente motivo para as pessoas, acho que ela é do Rio de Janeiro, né, não votarem em candidatos do PT na região lá da Aniele Franco, porque isso aqui é uma coisa completamente asquerosa, mas não chega a surpreender se tratando de gabinete ministerial do Lula, né? Mas fica aqui o nosso repúdio, o nosso desprezo por esse tipo de atitude. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate? Deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.